E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós temos o nosso bate-papo, que também pode servir como devocional aí para nossas vidas, o meu devocional do dia que eu quero compartilhar com vocês. Gente, hoje de manhã eu estava meditando aqui numa palavra que está lá em Lucas 1, e a partir do 26. E depois que eu meditei nela, eu fiquei pensando assim, Deus, o que a gente pode tirar para nossa vida hoje? E o que vem muito forte no meu coração é pessoas que viveram o extraordinário, vivendo o extraordinário. Escuta só, Lucas 1, 26. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Concebeu um filho em sua velhice, e este, o sexto mês, para aquela que era chamada estéril. Ela era chamada estéril. Na sua velhice, concebeu. Sabe por quê? A 1,37 nos fala assim: porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Meu Deus. Obrigada, Deus, por essa mensagem, porque às vezes a gente fica muito preso às coisas da vida e as coisas que a gente pode ver. E isso, às vezes, nos coloca também numa situação de ansiedade, de angústia, de temor. Porque quando a gente vê que a gente não dá conta de controlar tudo, na verdade a gente queria controlar tudo, né? A gente se vê como uma pessoa tão vulnerável. Nós somos tão vulneráveis sem Deus. Porque com Ele a gente pode acreditar que Ele está tomando conta. E como Ele é aquele que conhece passado, presente e futuro, Ele pode tomar conta de nós melhor do que nós mesmos. Então, mesmo que a gente tivesse o controle, a gente não estaria em tão boas mãos quanto as mãos dele. E por que viver no extraordinário, gente? Que história maravilhosa, né? De uma mulher que recebeu um anjo que falou com ela que ela ia conceber sendo virgem. E daí toda uma trajetória na vida dela, né? De ser a mãe de Jesus, o nosso Salvador. E quando você olha para essa história, você pode achar ela assim, ela é uma história muito bonita, uma história de fé. Mas se você for transportada ali para aquele momento, quanto medo podia apavorar ela e ela dizer, não, não, eu não posso,
porque as pessoas vão me discriminar. Como é que vai ser? Ah, mas vai ter José? Ah, como vai ser? Será que José vai aceitar? Porque aí se José estiver comigo, aí tudo vai dar certo, né? Porque as pessoas não vão me discriminar, não vão me chamar, né, de uma mulher impura. Mas como é que José vai aceitar isso? José nunca vai aceitar isso. E como é que vai ser? E aí poderia, né, pairar uma série de dúvidas no coração dela que fossem tão forte a ponto dela falar: não, não, não sou essa mulher. Mas a viver o extraordinário é dizer: eis-me aqui, Senhor. Aí no final ela diz, né? Depois que o anjo ela fala para ela, em primeiro momento ela teme, ele a tranquiliza, ela acredita, ela confia e ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lá no 38. Então, para viver o extraordinário que Deus tinha para a vida de Maria, ela teve que dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então, é um passo de fé viver o extraordinário. Pessoas que viveram o extraordinário também está na Bíblia a figura, né, de Isabel. Isabel era uma senhora idosa, já na sua velhice. Ela engravidou, né? Isabel, a mãe de João Batista, esposa de Zacarias, que também era um sacerdote, e para provar, como fala aqui no versículo 37, que para Deus nada é impossível. Então, quando a gente vê essa mensagem, a gente para pensar sobre ela, você vê a vida de duas mulheres que viveram o extraordinário de Deus. Elas eram servas do Senhor, servas do Deus Altíssimo. E Deus fez o extraordinário na vida delas. E o extraordinário para o mundo parece loucura, né? Porque se você for falar para uma pessoa que é dotada de conhecimento do mundo e não tem fé e não acredita em Deus, isso para essa pessoa vai parecer mentira, vai parecer loucura. Mas quem tem fé vive o extraordinário em tudo que passa no seu dia a dia. Ela consegue ver as mãos do Senhor, ela consegue entender que Deus está cuidando, Deus está à frente. Mas é preciso estar com Deus de fato, né? Para poder viver isso, viver os extraordinários de Deus. Precisa estar com Ele, porque há no coração humano de todos nós a angústia, né? É como você ter uma situação de uma pessoa desempregada. É aquele momento que ela está ali naquela situação, às vezes com filhos, às vezes começando a faltar as coisas em casa, ela começa a entrar no desespero, porque ela começa a ver no dia a dia dela a falta, a carência, como vai ser, as contas chegando. Mas quando ela se coloca como serva do Senhor, ela vai dizer assim: Deus proverá, Pai, o Senhor vai prover, o Senhor vai prover. Ainda que demore, o Senhor vai prover. E ela acredita, né? E aquilo dá fé, dá sustento. E é nessa fé que Deus vai mandando o extraordinário. Quantas histórias a gente escuta de pessoas que passam no mercado, não tem dinheiro para compra, alguém paga, ou tá em casa precisando de alguma coisa e de repente alguém bate a porta e entrega. A fé faz a gente viver esse extraordinário que Maria viveu, tão maravilhoso, tão grandioso. E também Isabel. Que essa mensagem, né, nesse dia, enche os nossos corações da certeza que Deus é Deus, que Ele é soberano, que Ele é o Deus do extraordinário e que a gente compreenda que o controle melhor é dele, não nosso. Em nome de Jesus, Deus abençoe você, sua família e me abençoe também com essa palavra, com esse devocional que eu estou compartilhando com vocês, que foi uma devocional dessa manhã. Um grande abraço, fiquem com Deus.